nas areias antigas de uma terra prometida, onde profetas erguiam altares e patriarcas lutavam com anjos. Existia uma voz que a história tentou silenciar, uma mulher cujo nome foi escrito com lágrimas antes de ser gravado na pedra. Ela não liderou exércitos, não abriu o Mar Vermelho, nem derrubou muralhas com o som de trombetas. No entanto, sua dor desencadeou um dos massacres mais sangrentos das Escrituras e mudou para sempre o destino das 12 tribos de Israel. Seu nome significa justiça, mas sua vida foi marcada pela mais profunda injustiça. Por séculos, teólogos debateram o pecado de seus irmãos, a passividade de seu pai e a brutalidade de seus agressores, mas poucos ousaram olhar para o coração dela. Esta história, não contada de Diná, a única filha de Jacó, o que realmente aconteceu naquela tenda em Siquém, e por que, após a tragédia, Deus ordenou um retorno imediato ao lugar do primeiro encontro. Prepare-se, pois o que vamos revelar hoje não é apenas sobre uma vítima do passado, mas sobre como o céu responde quando a inocência é despedaçada e o silêncio parece ser a única resposta de Deus. Diná cresceu à sombra de gigantes, filha de Lia, a esposa não amada, e de Jacó, o homem que lutou com Deus. Ela aprendeu desde cedo a linguagem do silêncio, enquanto seus 12 irmãos, como Ruben, Simeão, Levi e o jovem José, eram preparados para serem fundadores de nações. Diná observava o mundo através das frestas da tenda. Ela via a tensão entre suas mães, a rivalidade entre seus irmãos e o peso da promessa divina sobre os ombros curvados de seu pai. Mas havia nela uma inquietude, um desejo proibido de ver o que existia além das fronteiras sagradas do acampamento de Israel. As mulheres cananeias da cidade vizinha de Siquém pareciam livres, adornadas com ouro e risos, uma vida vibrante que contrastava com a austeridade das pastoras hebreias. A tragédia, como muitas vezes acontece, chegou disfarçada de curiosidade. A Bíblia nos diz, em Gênesis 34, que Diná saiu para ver as filhas da terra. Não foi um ato de rebeldia maliciosa, mas um passo em direção ao desconhecido que custaria tudo. Siquém, o príncipe daquela terra, filho do rei Amor, viu nela algo que nunca vira nas mulheres de seu povo. Mas a admiração de um pagão não conhece os limites da santidade. O que começou com um olhar transforma o ser em violência. Ele a tomou, ele a humilhou, e naquele ato brutal, a pureza da filha de Jacó foi roubada, e a paz entre dois povos foi quebrada para sempre. Mas a verdadeira escuridão desta história não reside apenas no ato de Siquém, mas no que se seguiu. Quando a notícia chegou ao acampamento, Jacó, o grande patriarca, calou-se, o homem que enfrentou Esaú e lutou com o anjo do Senhor, paralisou diante da desonra de sua única filha. Ele esperou, mas seus filhos, Simeão e Levi, não. Onde o pai viu diplomacia, os irmãos viram sangue. Onde Jacó viu perigo político, eles viram uma mancha que só poderia ser lavada com a espada. O príncipe Siquém, cego por uma paixão distorcida, tentou reparar o irreparável. Ele ofereceu dotes, terras e alianças. Ele pediu Diná em casamento, alegando que sua alma se apegara a dela. Mas como se negocia a alma de uma mulher ferida? Os filhos de Jacó responderam com engano, disseram que só aceitariam a união se todos os homens de Siquém se circuncidassem, carregando na carne a marca da aliança de Abraão. Era uma armadilha. Movidos pela luxúria e pela ganância de se unirem ao rico clã de Jacó, os homens da cidade aceitaram. 3 dias depois, quando a dor da cirurgia os deixava mais vulneráveis e febris, a fúria de Israel desceu sobre a cidade. Simeão e Levi entraram em Siquém não como negociadores, mas como anjos da morte. Espada na mão, eles ceifaram cada homem, cada guarda, cada nobre. O rei Amor caiu. O príncipe Siquém, que pensou poder comprar o perdão, encontrou seu fim na ponta da lâmina hebraica. Eles resgataram Diná da casa do príncipe, mas ela já não era a mesma jovem que saíra para ver as filhas da terra. Ela voltava para o acampamento caminhando sobre o sangue de uma cidade inteira, carregando o peso de ser o pivô de um massacre. Jacó, ao saber do ocorrido, repreendeu seus filhos, mas não pela moralidade do ato, e sim pelo medo das consequências B.O.s me tendo esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. A resposta de seus filhos foi cortante e ecoa até hoje,
Faria ele a nossa irmã como a uma prostituta? Naquele momento, a família da promessa estava à beira do colapso. O ódio, o medo e a vergonha ameaçavam destruir a linhagem do Messias. Diná estava quebrada. Jacó estava aterrorizado. Os irmãos estavam com as mãos manchadas de sangue. Onde estava Deus? Foi então que o silêncio do céu foi rompido. Deus não falou sobre o massacre, ele não discutiu quem estava certo. Ele deu uma ordem de movimento. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Betel, a casa de Deus. O lugar onde Jacó, anos antes, vira a escada que tocava o céu. Deus estava chamando-os de volta ao início. Mas havia uma condição. Jacó ordenou a sua casa: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aqui jaz o segredo da restauração de Diná e de toda a nossa vida espiritual. Antes de subir ao altar, eles precisaram enterrar seus ídolos. Brincos, amuletos e talvez até as lembranças e presentes trazidos de Siquém foram sepultados debaixo de um carvalho. Diná teve que deixar para trás não apenas a dor do abuso, mas a identidade de vítima. Eles precisaram se lavar, e enquanto subiam para Betel, o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor, e ninguém perseguiu os filhos de Jacó em Betel. Jacó edificou um altar e o chamou de El-Betel, o Deus da casa de Deus. Foi ali que a cura aconteceu. A Bíblia não nos dá os detalhes íntimos da oração de Diná, mas a teologia da restauração nos permite ver a cena, uma mulher ferida diante do altar. Entendendo que a justiça dos homens, a espada de seus irmãos, pode punir o agressor, mas só a presença de Deus pode curar a alma agredida, Diná aprendeu que ela não era desonrada de Siquém, ela era a filha da promessa. O mal que lhe fizeram foi terrível, mas não tinha a palavra final sobre seu destino. Talvez você, que me ouve agora, carregue marcas que ninguém vê. Talvez você se sinta como Diná, uma vítima das circunstâncias, usada, esquecida ou silenciada. Talvez você tenha buscado justiça na vingança ou tentado anestesiar a dor com o tempo, mas a ferida continua aberta. A história de Diná não termina em tragédia. Ela termina em adoração. Ela termina com uma família se purificando e voltando para a presença de Deus. O Deus de Betel está chamando você hoje. Não importa o quão longe você foi ou o quão profundo é o poço onde te jogaram. Existe um caminho de volta, existe um altar esperando por você. Não permita que a vergonha defina o seu nome. O inimigo quer que você acredite que está sujo, quebrado e inútil. Mas o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue derramado em Siquém. O sangue de Cristo não clama por vingança. Ele clama por redenção. Ele clama por restauração. Hoje o Senhor te diz: levanta-te e sobe a Betel. Deixe os ídolos da amargura, do vitimismo e do ódio enterrados no passado. Lave suas vestes na graça e suba o monte da adoração. Se você sente que sua alma precisa desse renascimento, se você quer deixar o peso do passado aos pés da cruz e receber uma nova identidade, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos onde estiver. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que se identifica com a dor de Diná. Eu repreendo todo espírito de vergonha, toda marca de trauma e toda voz de acusação. Que o Teu Espírito Santo toque agora nessas memórias feridas e traga o bálsamo de Gileade. Nós enterramos o passado hoje e declaramos que o nosso futuro pertence ao Deus de Betel. Se você recebeu essa palavra, escreva nos comentários: Deus restaura minha história, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desesperadamente ouvir isso. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Até a próxima no Altar da Graça.